Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos adentrar um dos campos mais profundos, delicados e ao mesmo tempo mais fascinante da vida espiritual. A mecânica que rege os fenômenos mediúnicos, baseados na obra Nos Domínios da Mediunidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós vamos compreender que a mediunidade não é algo místico nem sobrenatural, mas sim um fenômeno regido por leis precisas, naturais e imutáveis. Aqui não falaremos apenas de manifestações espirituais, mas de sintonia, de frequência de pensamento, de como a mente se torna ponte entre dois mundos. Você vai perceber que cada emoção, cada ideia, cada intenção constrói ou compromete o intercâmbio espiritual. E talvez, ao longo deste episódio, você descubra que a mediunidade não está apenas nos chamados médiuns, mas em todos nós, na forma como sentimos, pensamos e nos conectamos com a vida. Respire fundo, acalme a mente e permita-se entrar conosco nos domínios da mediunidade. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. Eu já vou começar jogando uma ideia aqui para a gente pensar. Se a gente pudesse ver o espectro completo das ondas ao nosso redor, aquele espaço que parece vazio entre nós e a parede não seria nada parecido com um vácuo. Com certeza não. Ia parecer mais com a hora do rush numa metrópole gigantesca, né? Exatamente isso, um tráfego intenso, tipo caótico mesmo. Invisível, cheio de correntes magnéticas, luzes, faíscas e sombras rolando o tempo todo. E sabe o que é mais doido nisso tudo? A gente tende a achar que estamos só presos nesse trânsito. Mas não. As evidências de várias tradições mostram que a humanidade é o próprio motor que alimenta tudo isso. O pensamento é matéria. Sutil, é claro, mas tem peso, cor e direção. O que nos traz para o cerne da nossa investigação de hoje, que é incrível. Nós vamos analisar uma obra que funciona literalmente como uns óculos mágicos para enxergar esse tráfego todo. É o livro Nos Domínios da Mediunidade, certo? Isso, um material que foi publicado lá em 1955, ditado pelo espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Um clássico. E a premissa dessa obra é o que mais chama atenção porque ela vira o jogo. Exato, vira totalmente. A gente não está olhando para o mundo invisível a partir das nossas limitações terrenas. A proposta do livro é fazer o caminho inverso, é olhar do céu para a terra. E essa inversão muda completamente a nossa análise, porque o texto acompanha tipo uma viagem de estudos práticos. O André Luiz e o companheiro dele, o Hilário, eles são guiados por um instrutor super experiente que é o Aulus. E eles não ficam numa sala de aula etérea dissecando teoria chata, né? De jeito nenhum. A equipe visita reuniões espíritas, lares em crise profunda, hospitais e até mesa de bar. Tudo para registrar o que acontece no nível energético quando a gente interage com o invisível. É quase um documentário espiritual. E logo de cara, as fontes estabelecem uma regra que desmonta muitos mitos sobre o assunto. Especialmente sobre o que é a mediunidade. Pois é, o instrutor Aulus diz que a mediunidade não é um poder mágico, não é um dom só para santos iluminados, e nem um castigo. É uma faculdade natural e biológica do ser humano. É descrita como algo tão orgânico quanto respirar ou enxergar. Todo mundo, o tempo todo, está trocando energia. Então a questão não é se a gente tem ou não conexão. A pergunta é, com qual frequência sua mente está sintonizada agora? E para entender os casos complexos que essa equipe vai observar, a gente precisa decifrar o maquinário disso tudo primeiro. A premissa central é que a mente é a base de tudo. Tudo começa na mente. Cada pessoa emite raios mentais muito específicos que são moldados pelas próprias emoções diárias. O resultado é que a gente vive mergulhado na onda espiritual com a qual a gente se identifica, atração magnética pura. Tem uma passagem, bem no comecinho do livro, que mostra isso na prática. O Aulus apresenta para eles um aparelho chamado psicoscópio. Eu confesso que achei fascinante a descrição. O psicoscópio é genial.
Ele escaneia a vibração de um jeito bem revelador. Eu li essa parte e na hora eu pensei num medidor de sinal de Wi-Fi. Sabe quando você olha no celular para ver se o sinal tá forte? Sei, sei. Só que em vez de medir a velocidade da internet, esse aparelho mostra a voltagem emocional e o padrão moral da pessoa. É uma ótima analogia, mas com uma diferença bem crucial na engenharia da coisa. O roteador de Wi-Fi não liga se você está baixando um artigo científico ou um vírus terrível. Verdade, o sinal é o mesmo. Pois é, mas o psicoscópio não lê só a força do sinal, ele decodifica a intenção por trás dele. Quando eles apontam o aparelho para um grupo de trabalhadores num centro espírita, a matéria física parece opaca. Mas o campo mental brilha, né? Exato. E o brilho entrega na hora se a pessoa está ali com intenção pura de ajudar ou se está cheia de vaidade e confusão interna. Ninguém engana o aparelho. Ou seja, a roupa branca ou o crachá de bonzinho não valem de absolutamente nada se você for falso por dentro. A vibração te entrega. É uma resposta automática da consciência. A lei não tem como ser fraudada. E o livro detalha que uma prece sincera, por exemplo, antes de um trabalho desses, muda fisicamente a luz do ambiente no plano astral. Vira um campo de força mesmo, né? Uma defesa estrutural feita de fótons espirituais. Exatamente. O que nos leva a uma questão muito prática de engenharia espiritual. Ah, a partir da comunicação, certo. Porque se o centro espírita vira uma espécie de sala limpa de laboratório, toda protegida, como é que o intercâmbio acontece? Isso. Como um espírito consegue falar usando o corpo de uma pessoa viva. O livro explora isso através do que eles chamam de psicofonia. E eles analisam 2 casos incríveis para explicar os bastidores disso. O primeiro é o da Dona Eugênia. Eu fiquei super curiosa com essa dinâmica. A Dona Eugênia é o exemplo perfeito da psicofonia consciente. Ela atende um espírito obsessor que está super agressivo na reunião. Mas o detalhe é que ela não sai do corpo, né? Não, ela não sai. A mente dela continua no controle total. Ela gerencia aquela invasão temporária no sistema nervoso dela mesma. A imagem que me veio lendo isso foi a de uma enfermeira num hospital psiquiátrico segurando um paciente em surto. Ela abraça, deixa ele chorar, mas o controle firme dela impede que ele quebre tudo. É uma contenção mecânica perfeita. O comunicante, quando encosta no campo dela, revive os próprios sentidos, lembra do corpo físico que perdeu. Mas ele começa a reclamar. Ele reclama que tá amarrado, né? Isso. Ele se sente amarrado, mas não tem corda nenhuma ali. As amarras são as limitações impostas pela vontade da médium. Ela filtra o ódio dele no próprio cérebro. É exaustivo. Nossa, deve ser. E aí, lendo a segunda parte desse experimento, eu confesso que deu um nó na minha cabeça. Porque a segunda médium, a Dona Celina, funciona de um jeito muito diferente. A Celina opera na psicofonia inconsciente, o transicionambúlico. A dinâmica é outra. Ela sai do corpo, ela se desdobra e fica do lado de fora no ambiente espiritual, deixando o corpo físico livre para a entidade sofredora ocupar. E aí bateu uma dúvida muito forte. Qual foi a dúvida? Se ela sai do corpo, aquilo não fica tipo um carro na rua, com a porta aberta e a chave na ignição? Como é que um espírito cheio de raiva não rouba esse corpo e causa um estrago na sala? É a primeira coisa que qualquer pessoa pensaria vendo a cena. A vulnerabilidade parece gigante. Muito gigante. Mas a explicação do Aulus traz uma física de proteção baseada em ressonância. A segurança da Celina não está nos músculos físicos dela. A defesa vem da superioridade moral. Ah, então é como se a conduta dela na vida criasse um escudo. Exato. Ela é alguém de extrema disciplina, que pratica a caridade e foca no bem. Então as energias do perispírito dela, que é o molde energético do corpo, são muito sutis e fortes. Funciona como uma cerca elétrica invisível, então. Precisamente. Quando o espírito desequilibrado entra naquele campo físico que ela deixou ali temporariamente, ele toma um choque magnético. Ele é subjugado não por força bruta, mas pela luz superior dela. Isso. A agressividade dele sufoca na paz dela. Ele é obrigado a ser minimamente respeitoso contra a própria vontade. A sintonia da dona do corpo é que manda nas regras. Caramba, mas isso nos leva a uma consequência que me deixou até um pouco assustada.
porque essa proteção moral garante a segurança dentro do centro espírita. Mas e na rua? É aí que o estudo fica tenso. A equipe do André Luiz sai do centro e vai para a rua ver a dor operando em estado bruto, sem filtro nenhum. E o primeiro caso que eles encontram é o do Pedro, um rapaz que sofre de ataques terríveis de epilepsia. Para a medicina tradicional, é só um curto-circuito no cérebro e ponto. Sim, mas o Aulus pede para os alunos olharem com os sentidos espirituais. E a cena muda. Aquilo não é só físico. É um transe mediúnico de baixíssimo teor. É uma possessão. Mas não é um espírito aleatório que cruzou com ele na rua e resolveu atacar, né? As fontes mostram que tem toda uma teia de acontecimentos. Raramente é acidente. O Pedro e o obsessor estão ligados por fios magnéticos super espessos, laços forjados por ódios de vidas passadas. O espírito ataca o cérebro dele com fluidos tóxicos. É uma simbiose de dor. Então não adiantaria nada um líder religioso chegar lá e só expulsar o espírito na marra. Não mesmo. O Aulus avisa que tirar o obsessor não resolve se não tratar a raiz, porque a obsessão tem alicerce na reciprocidade. A mente do Pedro também emite ressentimento. É a famosa metáfora do joio e do trigo. As raízes estão tão misturadas que arrancar um destrói o outro. Tem que curar a causa, que é o ódio mútuo. E tem outras manifestações dessa sintonia nas ruas. Eles observam um caso de xenoglossia também. Ah, sim. A mulher que vive numa obsessão profunda dentro de casa e de repente começa a falar num dialeto morto super fluente. Uma língua que ela nunca estudou. O que é uma prova fascinante da relação entre mente e cérebro. O cérebro físico é só o hardware. O espírito é o HD na nuvem, que guarda os arquivos de todas as vidas. Então o espírito agressor acessa esse arquivo nela. Exatamente. Usando a força magnética dele e os traumas dela, ele destranca memórias de uma vida passada em que eles viveram juntos e falavam aquele idioma. O trauma vira senha de acesso. Isso prova que o invisível entra por fissuras psicológicas muito reais. E por falar em fissuras, a gente precisa comentar sobre a visita deles ao bar. Nossa, essa é uma das cenas mais sombrias de todo o livro. Foi a que mais me impactou. Eles entram num restaurante, cheio de fumaça, música alta, vibração pesadíssima, e tem um rapaz psicografando lá no meio. Escrevendo sem parar sob comando de uma entidade muito densa. Mas o detalhe macabro não é nem o texto pernicioso que ele escreve, e sim o que os dois estão fazendo. O rapaz encarnado bebe doses de conhaque e fuma charuto. E o espírito desencarnado fica logo atrás dele, inalando e absorvendo toda aquela carga tóxica junto. É um exemplo muito gráfico de que a mediunidade é uma ferramenta neutra. Tipo a energia elétrica, né? Serve para salvar vidas num hospital ou ligar uma cadeira elétrica. Exato. Ali no bar, a mediunidade virou um parasitismo mútuo. A pessoa bebe, consome a matéria, o espírito suga essa sensação. Trazendo isso para nossa vida, eu fico pensando naqueles ciclos tóxicos de rede social. A pessoa fica horas rolando feed com raiva, buscando aquele estímulo no cérebro. E pode ter certeza que espíritos que se alimentam de ansiedade estão ali surfando naquela onda mental. Vampirismo energético real. O encarnado dá a sensação e o espírito devolve pensamentos ruins. É uma via de mão dupla assustadora. Sem reforma íntima, a sensibilidade vira uma porta escancarada para a degradação. E a culpa é sempre de quem deixa a porta aberta. A força não tem moral. A mente que opera que define o uso. E isso fica bem técnico quando eles vão acompanhar a parte de efeitos físicos do livro. A famosa sessão de materialização, onde os espíritos ganham densidade para poderem ser tocados e vistos, e a química toda gira em torno do ectoplasma, mas quase dá tudo errado nessa cena. Quase vira um desastre, porque o ectoplasma é uma mistura bem instável. O instrutor divide ele em 3 partes. A primeira, os fluidos A, que são energias puríssimas dos mentores. E depois vem os fluidos Sena. Isso, os fluidos C são tirados da natureza ao redor, das plantas, da água. Mas aí entra a parte complicada. Os fluidos B. E os fluidos B vêm de quem? Da plateia. Das mentes das pessoas encarnadas que estão na sala. E esse é o problema. Para formar o espírito visível, precisa juntar as energias puras A e C com as doações mentais dos humanos. Só que a maioria ali não estava focada no bem. Pois é, estavam pensando em cobrança, vaidade, curiosidade inútil.
Eu imagino que é tipo jogar um copo de ácido corrosivo numa solução química perfeita. A reação colapsa. O instrutor narra o desespero da equipe espiritual para neutralizar aquela toxicidade mental das pessoas antes que machucasse o médium fisicamente. Fica muito claro que fenômeno pelo fenômeno não serve para nada sem caráter, né? O contraste disso é lindo, que é a história da Dona Ambrosina logo depois. A Dona Ambrosina é o ápice do que a mediunidade deveria ser. Uma senhora idosa, exausta fisicamente, que passou 20 anos servindo multidões de pessoas sofridas. Abrindo mão da própria vida, e ela tinha um detalhe técnico diferente, o tal do mandato pré-reencarnatório. Um planejamento de vida firmado antes dela nascer. E o trabalho era feito com um mentor de alta hierarquia, o Gabriel. Ele ficava ali gerenciando o magnetismo do salão o tempo todo. Funcionando como um filtro para proteger ela daquela carga emocional das pessoas. Mas ela também não era uma máquina passiva. De jeito nenhum. O médium não é um robô. O filtro humano precisa se limpar por dentro todos os dias com muito esforço. A ferramenta não serve para virar oráculo de adivinhação. A verdadeira mágica não é materializar flor no escuro. É ver como as pessoas se transformam quando entram em contato com essa energia. Ela mostra a superação da mecânica pela ética pura. E é engraçado que depois de tantas provas intensas da possessão brutal na rua até o sacrifício da Ambrosina, a lição final do livro é super simples. É linda essa parte. Chega ao amanhecer, o último dia de estudo deles, eles vão para as ruas da cidade acordando. O Aulus tira o foco da religião e joga na rotina de todo mundo. Ele desmistifica o sagrado de um jeito poético. Ele aponta para o trabalhador rural e diz que ele é o médium da colheita. Aponta para o marceneiro e diz que ele é o médium do conforto. Para o juiz, que é o médium da lei. Tudo que pega uma ideia invisível e traz para o mundo físico é um tipo de canalização. E a cereja do bolo dessa lição final é quando eles falam de família. Nossa, essa parte de arrepiar. A maternidade e a paternidade como o maior sacerdócio que existe na Terra. O lar doméstico é descrito como o centro espírita permanente. E a gestação é o maior fenômeno de materialização de todos. Os pais dão da própria biologia para fazer a roupagem física daquele espírito. E muitas vezes, aquele bebezinho frágil é um inimigo ferrenho do passado. Alguém com quem os pais travaram guerras, mas agora renasce necessitado de afeto, forçando o perdão no dia a dia. A sala da nossa casa é o verdadeiro laboratório de evolução. É. Juntando todas essas peças, a mensagem do livro bate forte. A mente é a base. A responsabilidade é totalmente nossa. Não importa se a gente está num templo ou rolando o feed no sofá. Cada atitude nossa filtra e atrai recursos do universo para perto. O invisível não para só porque a gente não enxerga. E o livro tira toda aquela visão mística, quase folclórica da espiritualidade e entrega um manual de física e moral. O negócio exige disciplina e muito esforço íntimo. Porque as companhias invisíveis que ficam do nosso lado são só o reflexo exato das nossas escolhas de hoje. O que nos empurra para um fechamento bem desconfortável, mas necessário. Se a telepatia e a rede mental são canais 24 horas que a gente não consegue desligar, que tipo de estação de rádio a sua mente está operando hoje? É uma boa pergunta para se fazer no meio do trânsito. Sim. Quando a raiva bate e a tristeza domina, que convidados invisíveis a gente está chamando para sentar do nosso lado no sofá? O psicoscópio de cada um de nós está ligado o tempo inteiro. Fica aí a reflexão para quem está escutando a gente hoje.